vivo, aos vivos e a cores, direto do estúdio 2 para Dom Inocêncio, São José do Peixe, Uruçuí, Polo 0 e Polo 5, professora Zilma da Seduc, tia Iracema, a de aprovados, galerinha de Isaías Coelho, que está assistindo na TV lá na sala de aula, todo mundo junto lá na sala de aula, sob a coordenação, faltou colocar quem é o professor mediador lá na cidade de Isaías Coelho, Escola Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho, Terra Boa, micro-região de Picos, eu acho. Deixa eu ver, micro-região de Picos. Depois de Simplício Mendes, no rumo de Picos, depois de Simplicidade Mendes. Vou passar, olha, tá aí esse cara gostosão aí, olha a biblioteca do cara, velho. Olha a biblioteca do ninja. O cara era um estudioso, era um homem do tempo dele, né? De novas ideias, de novas descobertas, de um mundo em transformations, massa, galera, de revolução industrial. Então, antes de ele ser Marquês de Pombal, ele foi Conde de Oeiras. Conde da cidade de Oeiras. Por isso o nome da nossa primeira capita foi Oeiras do Piauí. Bacaninha. Importante, ele vai buscar organizar o Estado português, criou o erário régio, uma espécie de garantia do Estado sob o controle da moeda, limitou a Inquisição e recuperou a cidade de Lisboa. Olha aí o terremoto em Lisboa, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Era um feriado, velho. Um violento terremoto destruiu a parte baixa de Lisboa, provocou incêndios e terror na capital. Nesse horrível desastre morreram milhares de pessoas e ficaram em ruínas muitos prédios. Entre eles, o Paço da Ribeira. Quando ocorreu o terremoto, o rei estava nos Passos de Belém. Dom José ficou com tanto medo de outros terremotos que passou a viver numa tenda. Passou a viver numa tenda. Ele e a família imperial. Em tendas armadas nos jardins do Palácio de Belém, mas não numa casa. Se der outro pipoco cair em riba de minha cabeça, eu quero é nada, viu? Tá, imagens da época. Eu quero lhe dizer que depois desse mega terremoto, galerinha, nasceu uma espécie de nova ciência ligada à física e à geografia. Sismografia. Estudo dos sismos. O meu amigo Pombal mandou fazer todo um estudo de onde começou os tremores, até onde a água foi, as áreas mais atingidas, ou seja, passou a haver uma espécie de ciência capitaneada pelo Estado para poder descobrir as origens, as pseudo-origens, para se viesse novamente a ocorrer um outro terremoto, não ter o mesmo problema que ocorreu com esse primeiro. São todas imagens da época, claro, de como ficou a cidade de Lisboa com o efeito do incêndio e do maremoto. Bacaninha? Enterra-se os mortos, cuida-se dos vivos. De novo, enterra-se os mortos, cuida-se dos vivos. O que é que tem que fazer? Cuidar dos feridos. Medidas tomadas pelo meu amigo Pombal. Mandou enterrar os mortos, socorrer os feridos. Vigiar Lisboa para evitar roubos. Reconstruir a capital. Papai! Como? Nós vamos construir uma cidade com ruas largas, perpendiculares. Não vai haver mais uma rua tocando na outra. Olha aí, ó. Os passeios vão ser com calçamento, os esgotos calçados. Todos os edifícios de uma mesma altura. Papai! Uma grande praça, que é a Praça do Comércio. Eu vou apresentar, eu espero que tenha imagem na frente aí, mostrando a Praça do Comércio, bacaninha. E
Construído no antigo sítio do Terreiro do Paço, a Praça do Comércio vai dar em todas as ruas praticamente da cidade de Lisboa. Então foi uma reforma urbana, urbanística, arquitetônica, para garantir, claro, que os liboenses, que os portugueses, não sofressem o mesmo que sofreu com o mega terremoto de 1755. De boa, foi um terremoto muito registrado, muito falado, e os portugueses buscaram, e o nome disso é ciência, viu? Estudar os possíveis porquês, onde primeiro que ocorreu, aonde primeiro que se ouviu, o porquê das casas está caindo. Tá aí a Praça do Comércio, ainda hoje muito parecida, viu? A parte baixa de Lisboa. Veja que os prédios têm uma altura até um certo limite, e depois disso não era mais permitido ser mais alto. Se por acaso tivesse um outro terremoto, vamos dizer assim, as paredes seriam mais sólidas. Eles pegaram a forma de construção emprestada de franceses, austríacos e adaptaram a Portugal, uma trança feita nos prédios para dificultar de um eventual novo terremoto não ocorrer o que havia ocorrido em 55 em Portugal. Pombal, um governante iluminado, podendo governar sem o povo, deve fazer a favor do povo e não das ordens privilegiadas. Quais eram as ordens privilegiadas? Nobreza e clero. Então, lá em Portugal, instalou novas indústrias, massa, criou companhias de comércio para atuar na Ásia e nas Américas e também no Reino. Pimenta do Reino, pimenta do Reino. A pimenta do Reino vinha do Reino de Portugal. Pimenta do Reino do Brasil é porque vem do Reino de Portugal. Companhia de comércio de vinho. Olha aí, ó, que criou o padrão do vinho do Porto. Então, para ter o selo hoje de vinho do Porto, galerinha, para ter o nome vinho do Porto, tem que obedecer ao padrão criado na época do Pombal. É como o uísque escocês. Qualquer uísque é escocês? Não. Nenhum é Scott. Para ser Scott tem que estar lá na trama. De boa? Companhia de Pescados do Algarve, o sul de Portugal. Produzir trigo para diminuir a dependência da Inglaterra, da França e da Rússia. Combateu o contrabando, massa. Criou fábrica de seda, de lã, de tecidos. Olha o tanto de coisa nova. Seda, lã, tecido. Aqui é para diminuir a compra dos produtos ingleses, velho. Ali é para diminuir a compra das bugigangas inglesas. Criou uma junta de comércio. Ela vai ajudar a profissionalizar o comércio português. Bacaninha. Criou companhia de comércio da Ásia, da Índia, Macau, a China e etc. Daí. Medidas de Pombal para Portugal. Seu Jorge, deixa R$ 1 aí que eu vou botar R$ 1 de água aqui nessa cumbuca, meu rei.
deixa eu ver ali. Alô, Kailane. Galerinha de, galerinha de escola Luiz Ubiraci de Carvalho e Isaías Coelho. Isaías Coelho. Vamos passar. Olha a Companhia de Vinhos de Portugal, criada pelo Pombal, velho. Criada pelo Pombal. Ainda hoje funciona no norte de Portugal, do Alto Douro, o famoso vinho do Porto de Portugal, massa. Olha as vinícolas, aí é o Rio Douro, viu? Olha as vinícolas em Portugal, massa, galerinha. Profissionalizado, criou um padrão, o que era o vinho do Porto, né? Mais ainda, ó, laicizou o ensino, a Universidade de Coimbra, que era administrada pelos padres jesuítas. Não vão ser mais, aliás, os padres jesuítas vão ser expulsos de Portugal e, evidentemente, no dizer do Pombal, eles formavam um Estado dentro do Estado. Um Estado dentro do Estado. Não pagava imposto. Ah, meu amigo. Acabou a distinção entre cristão velho e cristão novo, e principalmente os cristãos novos eram os burgueses. Então a ideia do Pombal também é atrair para sua orla de influência parte da burguesia, que era hostilizada na época, muito hostilizada. De boa? E combateu a nobreza parasitária, os távoras. Então depois do atentado ao rei, o Pombal vai fazer uma perseguição implacável, um julgamento todo cheio de fraudes e execução dos távoras. Alguns fugiram, mas no geral os távoras eram, na visão do Pombal, era para serem eliminados. Rapaz, manufatura de lã, de vidro, refinar açúcar, vinho, ou seja, vários elementos que Portugal fazia fora, dava para fazer dentro de casa, e o Pombal está estimulando, meio que modernizando o comércio, a burguesia, e diminuiu o déficit e a dependência dos ingleses. Então, essas medidas são medidas positivas, algumas delas, e outras são medidas muito duras, muito duras. Tá aí o Pombal, a biblioteca do homem, os jesuítas estão sendo expulsos, por causa do atentado ao rei. O cara que deu o tiro que pegou no rei de raspão e no cocheiro bateu com a língua nos dentes, disse que tinha sido contratado pelos távoras e pelos jesuítas, então o Pombal criou um ambiente para expulsar eles. Aí é o julgamento dos távoras. Absurdo, velho. Absurdo o julgamento dos távoras, viu? Torturados, a morte em público, na Praça do Comércio. Respeite cenas deploráveis do Pombal, viu? Mortos a sangue frio, alguns não morreram rapidamente com a tentativa de enforcamento, depois foram queimados. Foi cenas lamentáveis em Portugal, lamentáveis. Passando para o Brasil, a transferência da capital de Sal para o Rio, vou botar a data, 1763, o Pombal levou a capital de Salvador para o Rio, está mais próximo à região das Minas. O cenário da mineração fez com que o porto do Rio ficasse mais movimentado do que o de Salvador. O Rio tinha um grande comércio que ia até a região de Buenos Aires, na Argentina. Criou novos impostos como 100 arrobas de ouro. 100 arrobas. 1.500 quilogramas de ouro por ano só na região das Minas. E se não pagasse, derrama, Senhor, que era a cobrança arbitrária dos impostos atrasados, né? Prendeu, confiscou os bens e expulsou os jesuítas. Aqui no Piauí tinha 6 padres jesuítas. No Piauí, viu? Eles tinham, olha o tanto de coisa que eles tinham, ó. Eles tinham 30 fazendas de gado, não pagavam imposto.
Eles tinham quase 2.000 escravos. Os caras eram ricos, viu, velho? Mais de 1.000 cavalos. Meu parente. Os caras eram ricos. Era o maior empreendimento do Piauí, era dos padres jesuítas. Eles tinham ganhado de presente do Domingos Afonso Mafrense, sabia? E eu estou lhe dizendo que o Estado português está confiscando. Então, as fazendas de gado vai para o Estado. Bacaninha. Estimulou a produção de algodão e de arroz no norte, no Maranhão, e de açúcar e fumo no Pernambuco e na Paraíba. Isso é importante. Extinguiu o sistema de capitanias hereditárias. Olha, não é mais hereditária. São capitanias reais. Quem nomeia o governador do Piauí? É o rei. É o rei. Foi ele quem criou novas capitanias que não havia. Ó. São José do Piauí. O nosso nome era São José do Piauí. Em homenagem ao rei de Portugal, Dom José I, São José do Piauí. De boa? Estabeleceu que os índios não poderiam mais ser escravizados. Proibido, viu? Na realidade, retirou os índios do controle dos padres jesuítas. Na realidade, os aldeamentos jesuíticos agora se tornaram aldeamentos leigos. Não tinha mais a presença dos padres. Os índios eram livres. E aí, claro, para poder aumentar a produção agrícola no Brasil e a mineração, intensifica o tráfico negreiro. Isso é importante, porque tinha regiões no Brasil que usavam a mão de obra do índio como escravizada. Agora não pode, de jeito maneira. E por último, a rocha, a rocha, a rocha. Olha o tanto de imposto, viu? O tanto de imposto. Deixa eu ver. Alô, Cailane da Conceição. Alô, Caislane. Caislane. Moraes. Caislane Moraes, lá em Isaías Coelho. Caislane. Tá correto. Caislane. Belezinha? Seu Jorge, deixa aí na tela um minutinho pra galerinha fazer o print, por favor, em italiano. Galerinha, olha essa imagem desse mapa, galerinha. Olha a quantidade de novos produtos que a gente tem aí. Pecuária. Olha o algodão no Nordeste, olha. Algodão no Nordeste. O ouro do Goiás, das Minas, da Bahia. A produção do açúcar. Nós temos um conjunto de transformações aí durante o século XVIII, viu? Tá, e os padres jesuítas estão sendo expulsos do Brasil. Os inacianos estão sendo convidados a se retirar. Deixa eu ver. Tio, então foi o Pombal que criou. Não, o Pombal transferiu a capital de de Salvador para o Rio, Adriel. Repetindo, o Marquês de Pombal autorizou transferir a capital do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, principalmente por causa da exploração do ouro na região das Minas.
os nomes das capitais. Ixi, rapaz. A nossa primeira foi o próprio governador João Pereira Caldas, governador do Piauí, viu? Que para homenagear o Marquês de Pombal chamou de Oeiras do Piauí. Quando foi feito isso, naquela época, tinha mais de 10 outras cidades com nome de Oeiras, viu? A gente tem o costume de ficar meio que bajulando as autoridades, dando o nome de cidades, de ruas, de praças, de escola, infelizmente. Então, as capitais foram dadas, vamos dizer assim, ao longo do tempo pela sua própria população, haja vista que algumas foram feitas diferente, como, por exemplo, a do Piauí, que foi homenageando o Sebastião José, com o nome Oeiras, e depois o Antônio Saraiva, conselheiro Saraiva, homenageou a esposa do Dom Pedro II com o nome de Imagine o calor de Teresina. Tá aí, olha, derrama, que era um imposto arbitrário sobre os impostos atrasados na região das Minas, tem que pagar imposto. Ora, agora não pague, viu? As duas grandes companhias de comércio, olha. A do Grão-Pará e Maranhão, que incentivou a produção de algodão e de arroz. O Maranhão ganhou muito dinheiro produzido algodão, muito. Ela teria um monopólio por 10 anos. Então, uma empresa ligada ao Estado português, monopólio por 20 anos, viu? Uma empresa ligada ao Estado português, com a participação de comerciantes, passou a ter o domínio do comércio do Maranhão por 20 anos. Tudo que vinha ao Maranhão era pela empresa, tudo que saía era pela empresa. E fez, mas o mais importante é o algodão, viu? A produção de algodão. Meio que inscreveu o Maranhão no comércio internacional. Produzir arroz também era o arroz de Carolina, é um arroz branco. No Maranhão tem arroz vermelho, viu? Os índios produziam arroz chamado arroz vermelho. Mas ele era pouco produtivo, não tinha a rentabilidade do arroz de Carolina, arroz branco. Pombal autorizou criar também a Companhia de Comércio do Pernambuco e da Paraíba, produzindo tabaco, açúcar, algodão, bacaninha. Permitiu a instalação de manufaturas. Ah, papai! De novo, permitiu a instalação de manufaturas para até não depender dos produtos que vinham da Inglaterra. Deu para ver, ó? A indústria têxtil, a produção de ourives. Nós estamos tendo aí um acelerado, algumas coisas muito boas para a colônia, tomadas pelo meu amigo Pombal. Deixa eu ver quem está ali. Alô, Edjane, galerinha de Isaías Coelho. Alô, você de Uruçuí, Terra Boa. De São José do Peixe, Polo 2. De Dom Inocêncio, terra das turbinas eólicas, das usinas de produção de energia. Dom Inocêncio, Polo 5. Vamos passar? Tá aí, instituição da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Aqui é 1755. Ah, papai. Vê se tá certo, seu Jorge. 1755, acho que tá, viu? Essa empresa vai atuar principalmente nessa região norte, olha. Vai estimular a produção de drogas do sertão, de algodão, de cacau, para vender para as Europas, claro. Passando, ó a produção algodoeira aí, velho. Olha a produção algodoeira. E olha o porto de Saint Louis. São Luís, Saint Louis. Mais e mais, os escravos. O algodão branco transformou negro o Maranhão, porque a mão de obra predominante no Maranhão passou a ser de escravizados negros, africanos. Quando era pobre, o Maranhão não tinha dinheiro para comprar escravos da África, a mão de obra era dos índios. Mas agora não é. Agora não é. Olha a economia do Maranhão, olha a economia do Maranhão. Ah, Maranhãozão top, viu, velho? Na década de 12, o Maranhão era a quarta província que mais exportava. A quarta capitania. Parte dela era o algodão, como você está vendo aí na imagem. Ó. Massa, velho.
Vou passar mais para nós, pro Piauí, ó. Foi criada a capitania de São José, em homenagem ao rei de Portugal, José. São José do Piauí, ó. Ah, papai. Foi o Pombal quem indicou um militar chamado João Pereira Caldas, que veio para o Piauí. Aqui não havia nada da presença do Estado português, que veio para o Piauí e governou o Piauí de 1758 até 1768. Veio para passar 3 anos, passou 10. 10. Como é o nome dele? João Pereira Caldas, um militar. Medidas dele: instalou novas vilas. Novas vilas. Parnaguá, Jerumenha, Campo Maior, tudo da época dele, velho. São João da Parnaíba, Valença do Piauí, era Marvão, Valença, e, vixe Maria, Castelo. Ah, papai, e Castelo, viu? E Castelo. A Vila Mocha vai receber o nome de Oeiras, em homenagem ao primeiro-ministro de Portugal. Fez um censo no Piauí, mais ou menos 12 mil pessoas. Só isso, tio, só isso. 12 mil pessoas. E aí o João Pereira Caldas construiu almoxarifado. Basicamente, vamos dizer assim, as coisas que ainda não havia do Estado português, ele vai instalar. Então não é uma capitania hereditária. Não passa mais de pai para filho. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E por último, confiscou os bens dos jesuítas e expulsou eles do Piauí. Então são algumas medidas do Pombal, mostrando o interesse do Estado português em estar presente aqui dentro do Piauí, haja vista que não havia a presença do Estado português. De boa? Vamos deixar aí um minutinho na tela, seu menino. Ok. Ok, seu Jorge. Aos vivos? Aos vivos. Quando foi criado o sistema das donatárias, capitanias hereditárias, não havia a capitania do Piauí. Basta você ver no mapazinho ali, ó. As capitanias eram na horizontal e o território do Piauí é na vertical. Olha aqui o Piauí, ó. Aqui é o Piauízão, ó. O Piauí é na vertical, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o Piauí, ó. Eita, rapaz. E o Piauí era cortado por várias outras capitanias, como você vê aí na imagem, olha. Perfeitinho? Então vai demorar muito para nascer a capitania do Piauí. Só nasceu com o Pombal. Antes era esse vazio, sertão de Rodelas. Era um Brasil bárbaro. Era alto sertão do São Francisco.
E você deve lembrar que tivemos uma ocupação por causa da criação do gado e também por causa da produção do algodão no território. Bacana? Daí, algodãozinho no Piauí, é um pouquinho, tinha mais no Vale do Rio Itapecuru, no Maranhão. Tá o gado aí no Piauí e tá já a nossa primeira capita, ó. Oeiras, velho. Primeira capita. Oeiras, em homenagem ao Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal. Olha uma curiosidade, ó. O Piauí tem uma corcova que hoje pertence ao Ceará. Essa corcova minha aqui é a região de Crateús, viu? De Tianguá até Crateús. É. Até Sobral, aliás. Até Sobral. Era do Piauí isso daí. Nós trocamos isso permutando pelo litoral, ó. Absurdo, velho. Absurdo. Olha aí, um sertanejo em viagem pelas terras do Piauí. É, a importância do gado. Tá aí a capitania do Piauí. Veja que a capital era Oeiras. O nome Oeiras é só de 1761. O nome Oeiras só veio depois, bem depois. Foi na época do Pombal, claro. Vamos para as questõezinhas? Vamos para as questõezinhas? De boa? Eu acho que estava na hora de fazer pelo menos umas 3, ou 4, ou 5, ou 10, né? Eita, ué. Em 1763, a capital do vice-reinado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. As duas cidades têm aproximadamente a mesma população, talvez em torno de 40 mil pessoas. Mas uma coisa era ser a capital, que vai ser o Rio, e a outra, apenas a principal cidade do Nordeste, que é Salvador. Ó céu, ó vida, ó azar, viu? A transferência da capital da América Portuguesa de Salvador para o Rio pode ser compreendida em função de quê? Interroga. Pergunta, povo. Tempo na tela, seu Jorge. Já estamos tendo resposta. Vamos ver mais, vamos ver mais. Eu quero mais resposta, galerinha. Cadê galera de Isaías Coelho, rapaz? Cadê galerinha de Isaías Coelho? Cadê o Uruçuí? Manda a resposta também, Uruçuí. Meu amigo Luiz Henrique. Cileia. Bora mais, galera. Eu quero mais. Mais resposta, povo. Mais gente. Oi, meu amigo Ebert. O Ebert.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por hora só tem só o Ebert lá em Uruçuí e lá em Adriel Ribeiro lá em Isaías Coelho? Acho que sim. Vamos lá, vamos lá. A transferência da capital da América Portuguesa de Salvador para o Rio pode ser compreendida em função de quê? Da proximidade entre o Sudeste e a metrópole. A metrópole é Portugal, galerinha. Quer dizer que o Sudeste é mais próximo de Portugal do que o Nordeste? Não, olha. Quer dizer que o Sudeste é mais próximo de Portugal do que o Nordeste? Não. Viu? Não está correta a letra A, não, viu, galerinha? Meu amigo Adriel, em Uruçuí, rapaz. Lá em Uruçuí, a terra boa, viu? Era por causa da limitação comercial e territorial atlântica do rio? Não. É pela dinâmica do comércio que o rio tinha no Atlântico. É a dinâmica que o Rio de Janeiro tem do comércio na região do Oceano Atlântico, de boa? Silene já mandou resposta ali também, olha. Galerinha de Uruçuí na ativa. Aos vivos, galerinha de Uruçuí. Era preocupação, transferiu de Salvador para o Rio em função da preocupação com os ataques estrangeiros no norte. Olha, Salvador, inclusive, foi atacada uma vez pelos holandeses, viu? Mas a transferência para lá não foi com preocupação com esses ataques. Haja vista que depois da expulsão dos holandeses, praticamente nós não tivemos mais estrangeiros tentando entrar no Brasil. De boa? Era vontade de estender os domínios portugueses até o Sudeste? Ora, galerinha, já era de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, até o Sudeste, até o Sul. Então, a ideia de transferir a capital não é por causa disso. Ih, rapaz. Foi por causa de uma dinâmica criada, provocada pela atividade das minas. Então, um dos fatores da transferência da capital vamos dizer assim, de Salvador para o Rio de Janeiro, foi porque o Estado português quis estar mais próximo à região mais rica da colônia Brasil, e a região mais rica agora era as Minas. E a coroa portuguesa quis estar mais próximo dessa dinâmica que a atividade das minas provocou. Comércio, entrada de escravos, contrabando de mercadorias, sonegação fiscal. Ah, uma penca, né? Deixa eu passar aqui mais uma. Dentre as principais medidas tomadas pelo Marquês de Pombal com relação à colonização do Brasil, pode-se assinalar corretamente dois pontos. Tcharanana. Tcharanana. Bora lá, galerinha. Deixa um minuto na tela aí, seu Jorge, para ver se a galerinha manda resposta para nós.
Ok, seu Jorge, já temos resposta. Alô, Gleucimária. Alô, Adriel. Galerinha de Uruçuí. Galerinha de Uruçuí. Alô, Sabrina Santos, lá em Isaías Coelho. O Pombal deu permissão para criar manufaturas e indústrias no Brasil? Sim. Ele liberou os impostos alfandegários no Brasil? Não. Com certeza, não. Viu? Não há uma liberalização dos impostos aqui. Ele criou companhias de comércio? Sim. Ele expulsou os jesuítas? Sim. Ele fez uma pressão maior sobre as áreas produtoras do ouro? Sim. Galerinha. Letra B de bola aí, ó. Letra B de bom aluno. Mas vamos ver erro das outras, ó. Transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio. Olha a pegadinha que o cara botou aí, ó. Tá inversa aí, ó. Letra expulsou os padres da Companhia de Jesus, é verdade. Criou mesas de negociação sobre os impostos, também não. Extinguiu os monopólios comerciais? Não, ele criou. Criou. Assinou acordos com a igreja sobre a ação dos jesuítas? Não, ele expulsou os jesuítas. Ele expulsa os jesuítas. Portanto, aqui a letra B de bola. Questão boa, viu? E difícil, viu, velho? Questão muito boa e dificultosa. Meu. Vamos passar, vamos passar. Vamos para essa, vamos para essa. Tem uma antes, né? Aqui. Entre as mudanças operadas no Brasil pela intervenção do Marquês de Pombal estão: criação da Companhia Geral do Maranhão e Grão-Pará, exploração direta do ouro das minas, verdade, no Arraial do Tijuco, incentiva a ampliação dos colégios jesuíticos, não, que eles vão ser expulsos. Expulsão da Companhia de Jesus, é verdade. Extinguiu as capitanias hereditárias, é verdade. Reduziu os impostos? Falso. Ixi, cara. Questão boa, viu, mano? Questão boa. Exploração direta das regiões das minas? É verdade. O Arraial do Tijuco, viu? Quem assistiu a aula de mineração deve lembrar. Arraial do Tijuco. Diamantina, né? Que era explorado diretamente pela coroa. Extração régia. Extinguiu a Companhia do Grão-Pará? Não, ele criou. Criou. Apoiou e financiou a Companhia de Jesus? Não. Ele vai expulsar os padres jesuítas, olha. Ele reduz os impostos? Não. Ele extingue a companhia? Não. Meu amigo Pombal, viu? Ele incentivou a instalação de manufaturas no Brasil? Sim. Ele expulsou os padres da Companhia de Jesus? Sim. Ele criou a Companhia Geral do Grão-Pará? Sim. Letra E de helicóptero. É questão dura, viu, velho? Era uma questão dificultosa, viu, galerinha? Alô, povo, questão boa, viu? Muito, muito, muito boa, viu? É uma questão que a gente pode dizer difícil, porque só tem, vamos dizer assim, umas pegadinhas para o aluno literalmente cair nela e incorrer no erro, né? Em 1776, o primeiro-ministro do Reino de Portugal, Marquês de Pombal, escreveu: para que prestem a utilidade desejada, as colônias não podem ter o necessário para subsistir por si sem depender da metrópole. Nas palavras de Pombal, denotam a lógica colonialista que comandava as relações entre o Brasil e Portugal. É para você botar verdadeiro ou falso aí nesses tópicos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? De boa. Seu Jorge, vamos ver se, galera, essa questão aqui, galerinha, tem tópico 1. Aí você vai botar se é verdadeiro.
Tópico 2, se é falso. Na verdade, é uma questão de somatório. Aí lá tem as alternativas. A, o valor somado é 10. O valor somado é 15. E assim sucessivamente. De boa? É, para você colocar verdadeiro ou falso aí. Seu Jorge, deixa a galerinha mandar a resposta aí para nós, por favor. Hein? Verdadeiro ou falso em cada um desses tópicos, galerinha. Diz assim: o comércio e a navegação da colônia independem das atividades comerciais da metrópole? Falso. Independem? Falso, galerinha. Que as colônias não podem ter o necessário para si sem depender da colônia. Olha o texto dizendo, ó. Então, o primeiro tópico é incorreto. Cabia à colônia o papel de suprir a metrópole com matérias-primas necessárias ao seu enriquecimento? Sim. O tópico 2 é verdadeiro. Cabia à colônia, ao Brasil, suprir produtos para Portugal ficar rico? Sim. Verdadeiro. Ó, a galerinha tá mandando resposta agora, viu? Muito bem. A colônia deveria oferecer mercado consumidor às manufaturas produzidas pela metrópole? Verdade. Era função de nós. A colônia deveria oferecer o mercado consumidor para comprar as bugigangas que vinha de Portugal. Alô, Nargile Maria. O sistema do monopólio comercial funcionava como um dos eixos do mecanismo colonial? Sim. Exerceu o monopólio, exerceu o controle da colônia. Só quem podia fazer comércio com o Brasil era os portugueses. Isso é um monopólio. Isso é um monopólio. Para a satisfação do mercado externo, a produção foi organizada com base na policultura e nas pequenas propriedades? Não, é monocultura. Monocultura do algodão em grandes fazendonas produtoras de algodão para vender para as Europa. É. Portanto, seria correto 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. De boa? 2, 4 e 8. A longa administração pombalina causou controvérsias ao expulsar os jesuítas de Portugal e de seus domínios. Tal expulsão, que implicou também no confisco dos bens dos inacianos, pode ser atribuída a quê? No piauiês, galerinha, alô, Leilson, alô, Nargile, alô, Júlia Rocha. No piauiês, porque aqui a coroa portuguesa está expulsando os padres jesuítas de seus reinos, de seus domínios. É questão boa, viu, velho? Quero vadear, vivar seus beijos. Vamos lá. Ao enorme déficit do tesouro português, provocado pelas despesas feitas com a construção de Lisboa, destruída pelo terremoto? Olha,
O déficit da balança de Portugal, do Tesouro, não era por causa do terremoto, era por causa do comércio com a Inglaterra. E isso não tem muito a ver com a expulsão dos padres jesuítas, de boa? A antipatia que o ministro, seguidor da filosofia iluminista, nutria pelos jesuítas, responsáveis pelo avanço cultural de Portugal? Não. Responsável por aquilo que era interpretado como sendo um atraso na cultura de Portugal. Devido à vontade de igualar-se à monarquia francesa, que praticava o despotismo esclarecido? Não. A França era absolutista. Os Bourbon, absolutista. Devido à não aceitação de Pombal da política do despotismo esclarecido, que era bastante defendida pelos inacianos, não, os padres jesuítas não defendiam o despotismo esclarecido. Devido ao processo de centralização do poder, que exigiu a eliminação da Companhia de Jesus, acusada de formar um Estado dentro do Estado. Ah, papai! Letra D de dada aí, meu amigo Adriel já tinha mandado até a resposta ali, ó. Letra D de danadinho. Pra gente fechar com a Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Dona Maria I, filha de Dom José I. O reinado dela é chamado de vira, 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 vira. E tinha um português que era... Como era o nome dele? Seu Jorge, você lembra o nome daquele português? Um galegão, rapaz. Roberto Leal, é. Me diga a música aí do Roberto Leal. Ah, é. Aí não é do Mamonas Assassina, não. Foi, né? Eita, seu Jorge. Pois essa moça aqui é a viradeira lá do Roberto Leal, viu? Ela deu uma virada de mesa em relação às medidas do Pombal, ó. Disse: os padres que foram expulsos e os nobres podem voltar. O Pombal fica virado de raiva, viu? Ela vai restituir os títulos de nobreza. Ixi, Maria! Ela vai reestruturar as estruturas políticas e militares com os nobres fazendo parte. Aí o Pombal diz: caramba, essa mulher é louca, matou eu, viu? E ela acabou com os monopólios no Brasil. Ah, papai! Para o Brasil, ela ainda baixou o alvará que vai proibir nós de ter qualquer título de fábrica. Aqui já tinha produzindo tecidos toscos, prego, arame. Não vai mais poder não, viu? Não vai mais poder não. Então esse cenário de maior exploração ainda, à medida que a gente não tem liberdade para ter nossas fábricas, é o que vai resultar nas revoltas separatistas, olha aí, ó. A Inconfidência Mineira, deixa eu botar a data, e a Conjura Baiana. E a Conjura Baiana. De boa? São dois eventos que vão ser influenciados pelas ideias iluministas e que vão questionar o poder absolutista dos reis, como essa moça aí, Dona Maria. Está encerrando essa, Jorge? Está encerrando a aula do tio Flávio. Hoje foi o despotismo, as medidas do Pombal, a criação da capitania do Piauí, a nossa primeira capita, Oeiras. E fechamos aí com a Dona Maria, né? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Cheiro, cheiro, cheiro na caixa do olho de todo mundo, viu? Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, valeu, galerinha, valeu, povo!